Nas últimas décadas, muitos lutadores da WWE tiveram seu quinhão de desentendimentos. Às vezes, elas se tornaram bastante intensas, e apesar de, na maioria das vezes, as coisas serem planejadas entre as pessoas que competem, às vezes, as coisas ficam reais. Os ânimos se exaltam, o roteiro é jogado pela janela e as coisas ficam violentas. No vídeo de hoje, mencionaremos todas as vezes em que os lutadores da WWE brigaram de verdade no ringue. Como se costuma dizer, primeiro as damas. Em agosto de 2021, Charlotte Flair e Nia Jax tiveram uma luta no Monday Night Raw que rapidamente se tornou real. A luta se tornou infame devido a um súbito colapso na cooperação, transformando-se no que parecia ser uma luta real. As coisas começaram a dar errado durante a luta depois que Nia Jax desferiu um spinebuster bruto e um backdrop mal feito, fazendo com que Charlotte Flair caísse de forma estranha. Depois de algumas trocas de golpes desajeitadas e duras, as duas lutadoras começaram a se acertar com golpes e tapas legítimos. A luta se transformou em um tiroteio, sem que nenhuma das duas mulheres se contivesse. O público ficou confuso e intrigado com a mudança repentina no tom e na agressividade da luta. A luta terminou com Nia Jax prendendo Charlotte Flair de forma limpa, o que, segundo consta, era o final planejado, apesar dos problemas ocorridos durante a luta. Nos bastidores, as duas lutadoras esclareceram que não havia ressentimentos. Nia Jax contou que elas discutiram o incidente depois e reafirmaram sua amizade, enfatizando que as emoções e os egos, às vezes, podem levar a tais incidentes no calor do momento. Essa garantia ajudou a atenuar parte da controvérsia. O próximo item da nossa lista apresenta dois ex-superstars da luta livre da WWE que não fizeram as pazes nos bastidores. Se um lutador profissional se machucar durante uma luta, ele tem todo o direito de interrompê-la. Isso é importante para sua segurança e bem-estar. Em geral, eles não fazem isso, pois não querem quebrar a ilusão de sua durabilidade. Normalmente, o lutador apenas avisa o árbitro para que ele possa fazer alterações na luta no local e evitar mais lesões. Mas Sin Cara não se importou com sua reputação quando interrompeu sua luta contra Alberto Del Rio no episódio de 8 de julho de 2013 do Monday Night Raw. Ele deslocou o dedo enquanto pulava pelas cordas em sua entrada característica. Del Rio ficou com raiva de Sin Cara por ter encerrado a luta por causa de uma pequena lesão. Então, ele decidiu resolver o problema com as próprias mãos, jogando Sin Cara de volta ao ringue e dando-lhe um belo chute nas costelas. Del Rio admitiu ter feito isso em entrevistas. Ele disse que estava muito chateado com a falta de orgulho profissional de Sin Cara. Esse incidente causou controvérsia, especialmente nos bastidores, onde já havia tensão e calor em torno de Sin Cara. Muitos lutadores ficaram chateados porque achavam que Sin Cara deveria ter continuado a luta apesar da lesão, já que outros lutadores frequentemente trabalhavam com lesões semelhantes ou até mais graves. Essa reação se deveu em parte à percepção de que Sin Cara tinha um histórico de não querer perder combates e de causar interrupções. Os relatórios indicam que essa situação foi apenas uma das muitas que contribuíram para a percepção negativa geral de Sin Cara entre seus colegas. O combate em si foi relativamente curto, e a reação do público foi mista. Enquanto alguns fãs entenderam a gravidade da lesão e a necessidade de encerrar o combate mais cedo, outros ficaram desapontados e confusos com a conclusão repentina. Embora Sin Cara fosse um lutador profissional em tempo integral, esse não era o caso de Steve O, que faz parte do próximo item da nossa lista. Steve O não é um lutador de luta livre, mas a WWE queria que ele fosse. A luta entre o Maga e Steve O no Monday Night Raw, em 2006, ficou famosa devido à inesperada agressividade real demonstrada por o Maga. A ideia inicial para o SummerSlam 2007 era fazer com que toda a equipe do Jackass, incluindo Johnny Knoxville e Bam Margera, enfrentasse o Maga em uma luta de handicap. Mesmo assim, Steve O e Chris Pontius entraram no ringue com o Maga no Raw, e o Maga destruiu completamente os dois. Foi uma loucura. O confronto começou como um segmento roteirizado em que Steve O e seu colega de Jackass, Chris Pontius,
deveriam ser espancados por Umaga. Umaga terminou sua surra fazendo um splash de cima da corda em Steve-O, mas as coisas saíram dos trilhos depois disso. Steve-O não tinha ideia de que deveria se deitar e ficar parado, então começou a se debater dramaticamente. Umaga então sentiu que não estava recebendo o respeito que merecia e decidiu dar uma lição em Steve-O, dando alguns socos de verdade para mantê-lo no chão. Mais tarde, Steve-O relatou o incidente, dizendo que ficou apavorado durante a luta e percebeu seu erro de não ter ficado no chão. Ele se lembrava de ter sido maltratado e não se lembrava de quase nada desde o momento em que a surra se intensificou até ser examinado por médicos nos bastidores. Essa experiência destacou o perigo envolvido quando não lutadores participam de acrobacias de luta livre sem entender as nuances do esporte. Chris Pontius disse que Vince McMahon, o ex-presidente da WWE, ficou satisfeito com o resultado do segmento após a luta. Entretanto, ele reconheceu que deveria ter havido uma comunicação melhor sobre a permanência no chão para evitar que a situação se agravasse. A reação de Vince McMahon enfatizou seu foco no valor de entretenimento do segmento, apesar do risco físico real envolvido. A controvérsia destacou a natureza imprevisível do envolvimento de celebridades em lutas de wrestling, especialmente quando elas não têm treinamento e compreensão dos protocolos do ringue. Entretanto, mesmo com os chamados veteranos e profissionais, as coisas podem dar errado. Foi o que aconteceu no próximo item de nossa lista. O Blue Meanie foi um veterano da ECW de 1995 a 2000. É interessante porque JBL teve um problema com ele desde o momento em que ele entrou na WWE. Ele ficava provocando e intimidando o recém-chegado, tentando levá-lo a uma briga. Ele sabia que o Blue Meanie não poderia fazer muito a respeito, já que era um forasteiro. Por fim, as coisas desandaram no One Night Stand em 2005. O incidente entre JBL e The Blue Meanie no ECW One Night Stand 2005 se tornou um dos momentos mais controversos da história da luta livre. JBL ficou furioso porque achava que o Blue Meanie estava falando mal dele na internet. Durante uma briga caótica planejada no ringue no final do evento ao vivo de alta qualidade, JBL deu uma verdadeira surra no Blue Meanie. JBL desferiu vários socos legítimos que deixaram Blue Meanie ensanguentado. Ele se transformou em Red Meanie depois desse segmento. O Blue Meanie teve que receber tratamento médico imediatamente nos bastidores e a WWE até lhe pagou o dobro do valor acordado para a noite para que ele se sentisse melhor e compensasse. Isso foi particularmente grave, pois o Meanie tinha acabado de receber pontos de uma luta anterior que teve no início da noite. Mais tarde, Blue Meanie relembrou o evento, mencionando que JBL começou a dar socos com um punhado de anéis e ele teve que se defender da melhor maneira possível. Blue Meanie descreveu que se sentiu pego de surpresa pelo ataque de JBL e criticou JBL por seu comportamento não profissional. Ele mencionou que, apesar do confronto físico, tentou explicar seu lado da história aos oficiais da WWE, que inicialmente não entenderam a gravidade do incidente. JBL defendeu suas ações, alegando que Blue Meanie havia instigado a situação ao fazer uma promo de tiro contra ele durante o evento, acusando JBL de ser responsável por sua demissão da WWE e fazendo outros comentários depreciativos. JBL declarou que só retaliou quando sentiu que Blue Meanie não o estava reconhecendo e dando socos fortes. O incidente causou alvoroço nos bastidores, com muitos lutadores e funcionários expressando consternação. John Laurinaitis confrontou Blue Meanie sobre o incidente, inicialmente entendendo mal a situação, mas acabando por perceber a extensão da agressão de JBL. A controvérsia gerou uma reação significativa dos fãs e discussões online, com muitos deles condenando as ações de JBL como bullying. Em uma entrevista posterior, Bruce Prichard mencionou que as tensões estavam altas naquela noite e que a situação saiu do controle. Ele afirmou que foi uma infelicidade, mas observou que a cabeça fria acabou prevalecendo. Se você acha que JBL escapou sem nenhuma consequência desse drama, pense novamente. Para lidar com as consequências, a WWE ofereceu a The Blue Meanie um contrato de curto prazo
e uma revanche contra JBL no episódio de 7 de julho de 2005 do SmackDown. Stevie Richards fez uma aparição surpresa no final da luta entre The Blue Meanie e JBL e desferiu um dos mais brutais golpes de cadeira já vistos na WWE como retribuição. Ele acertou JBL bem na cabeça e foi intenso. Não houve nenhum golpe de relance ou lateral para diminuir o impacto, ele simplesmente acertou em cheio. Stevie Richards então reivindicou a responsabilidade por aquele tiro na cadeira no WWE. Ele disse que foi uma vingança pelo que JBL fez com o Blue Meanie. Embora o Blue Meanie não tivesse seu recibo, Stevie Richards garantiu que ele o recebesse. Nos anos que se seguiram ao incidente, JBL e Blue Meanie teriam se reconciliado, com Meanie observando que agora eles estão em termos amigáveis, até mesmo interagindo positivamente nas mídias sociais. Esse incidente continua sendo um exemplo notável de conflitos da vida real que transbordam para o ringue de luta livre. É compreensível que pessoas que trabalham juntas há pouco tempo, como foi o caso de JBL e Blue Meanie, entrem em uma briga. Mas esse não foi o caso dos próximos 2 lutadores da nossa lista. Há apenas alguns casos na luta livre em que é aceitável que um lutador bata em seu oponente. Um desses casos é quando a outra pessoa erra um movimento de forma tão grave que poderia ter machucado alguém seriamente. Entretanto, é preciso muita coragem para fazer um movimento ousado como esse no filho de seu chefe. Mas se há uma pessoa que pode fazer isso, The Undertaker é uma das poucas pessoas na WWE com a influência e o respeito necessários para fazê-lo. Shane McMahon acabou sendo o oponente de Undertaker na WrestleMania 32. Eles estavam prontos para se enfrentarem em uma intensa luta Hell in a Cell. No entanto, você não vai acreditar no que aconteceu. Shane McMahon acidentalmente deu um soco no rosto de The Undertaker durante a intensa troca de golpes no último Monday Night Raw antes do grande evento. Mas o Undertaker esperou até o grande combate para se vingar. Ele planejou tudo e acertou Shane McMahon de propósito, deixando-o atordoado. Foi uma vingança pelo descuido anterior de Shane, ou como os lutadores chamavam, um recibo. Na WrestleMania 32, a luta entre The Undertaker e Shane McMahon foi brutal e de alto risco, envolvendo pontos perigosos, incluindo o ousado salto de Shane do topo da estrutura do Hell in a Cell. A luta foi uma mistura de pontos programados e tensão real, devido à briga física anterior. Os fãs estavam altamente envolvidos e polarizados, com reações que variaram da admiração pelo risco assumido por Shane à preocupação com o nível de violência e sua autenticidade. Nos bastidores, a intensidade da briga gerou reações mistas. Enquanto alguns apreciaram o compromisso com a narrativa e os esforços que ambos os artistas fizeram para entreter o público, outros criticaram as acrobacias perigosas e a possibilidade de lesões reais. Essa realeza acrescentou uma vantagem à história e provocou um debate sobre os limites da fisicalidade no ringue da luta livre profissional. De modo geral, a história de Undertaker versus Shane McMahon gerou um burburinho e uma controvérsia significativos, destacando a linha tênue entre o entretenimento roteirizado e o conflito genuíno na WWE, especialmente com os socos reais envolvidos. Falando em socos reais, não há um soco mais real do que um desferido por um ex-campeão do UFC, e é por isso que você sabe que Braun Strowman é um homem duro por levá-lo no queixo. Durante o evento Royal Rumble, em 2018, Brock Lesnar e Braun Strowman tiveram uma briga legítima. Quando lutadores profissionais dão socos uns nos outros, eles pisam no chão para criar aquele barulho alto. Eles estão tentando fazer parecer que seus socos são poderosos, mas não estão se conectando durante os socos. No entanto, não houve nenhuma pisada no chão quando Brock Lesnar decidiu dar um soco no rosto de Braun Strowman no evento principal do Royal Rumble. Strowman acidentalmente acertou Lesnar em cheio no rosto com o joelho. Ele estava se movendo rápido demais e não conseguiu controlá-lo. Com raiva, Brock Lesnar deu um soco de verdade no rosto de Braun Strowman. Braun Strowman acabou cambaleando após esse golpe inesperado e os comentaristas também notaram isso, com uma reação genuína de Corey Graves nos comentários.
A luta continuou sem outros incidentes, mas a reação nos bastidores foi de tensão. A reputação de Brock Lesnar por seu temperamento difícil foi reafirmada, e Braun Strowman aprendeu a ser mais cauteloso. O público, sem saber da legitimidade do incidente, acreditou que ele fazia parte da brutalidade planejada da luta. Esse confronto foi imediatamente perceptível devido à intensidade e à natureza real dos golpes, que se destacaram mesmo no contexto da luta livre profissional. Os fãs e analistas perceberam rapidamente a animosidade genuína naquele momento. Mais tarde, Braun Strowman confirmou o incidente, explicando que Brock Lesnar estava insatisfeito com o joelho rígido e reagiu instintivamente para manter seu domínio no ringue. Ele admitiu que Lesnar o esbofeteou, mas isso fazia parte do trabalho, e os dois superaram o fato rapidamente. A luta já estava intensa, com os lutadores envolvidos conhecidos por sua fisicalidade. A altercação acrescentou uma camada extra de drama, cativando o público e provocando reações ao vivo e online. O público ao vivo no evento ficou inicialmente chocado, com muitos percebendo que algo não programado havia acontecido. No entanto, a luta continuou com seus pontos planejados, incluindo várias quebras de mesa e movimentos de alto impacto, mantendo o público envolvido. Do ponto de vista dos bastidores, esse incidente destacou o profissionalismo esperado na WWE, mesmo quando as coisas saem do roteiro. Os lutadores são treinados para lidar com essas situações e garantir que a partida prossiga sem maiores incidentes. Embora não tenha havido declarações oficiais da WWE sobre a briga, ela se tornou um ponto de discussão entre os fãs e comentaristas de luta livre, aumentando a notoriedade da luta. Nos dias que se seguiram ao Royal Rumble, a situação foi amplamente discutida nas mídias sociais e nos fóruns de luta livre. Alguns fãs expressaram preocupação com a segurança dos lutadores, enquanto outros admiraram o realismo que a situação trouxe à luta. Vídeos dos socos circularam online, com muitos destacando a natureza genuína da retaliação de Lesnar. De modo geral, o incidente entre Lesnar e Strowman no Royal Rumble 2018 é lembrado como um momento em que as linhas entre o entretenimento roteirizado e o conflito real se confundiram, criando um destaque memorável e controverso na história da WWE. Falando em linhas borradas, você sabia que, em 2004, no SmackDown, Kurt Angle teve um segmento não roteirizado no qual ele teve um confronto real com os participantes do Tough Enough? Durante essa luta, Daniel Puder fez algo que foi longe demais. Kurt Angle havia conseguido derrotar um cara chamado Chris Naurock em uma disputa. Mas então, Daniel Puder se adiantou e aceitou o desafio de Angle para mais uma partida. Puder conseguiu colocar Angle na Kimura Lock, e só para contextualizar, Kurt Angle era a estrela principal naquela época. É por isso que, apesar de Daniel Puder ter sido um competidor difícil, Kurt Angle não conseguiu bater. Felizmente, o árbitro, Jimmy Cordeias, fingiu que os ombros de Daniel Puder estavam caídos e deu a vitória a Angle após o pinfall. Kurt Angle ficou furioso com o que aconteceu porque ele poderia ter se machucado. Em entrevistas posteriores, Angle refletiu sobre o incidente com um misto de emoções. Ele reconheceu que Puder estava fazendo o que sabia como lutador e não compreendia totalmente as regras não escritas da natureza roteirizada da luta livre profissional. Angle admitiu que estava em péssimas condições físicas na época, incapaz de atuar em seu nível habitual, o que contribuiu para a precariedade da situação. Puder, por sua vez, declarou que estava simplesmente seguindo a regra de não golpear e não tinha a intenção de desrespeitar Angle. Mais tarde, ele expressou que não tinha má vontade com Angle, vendo o incidente como parte da oportunidade que lhe foi apresentada no negócio da luta livre. A reação do vestiário da WWE a Puder foi menos tolerante. No Royal Rumble de 2005, Puder foi punido pelos veteranos no ringue. Ao entrar na luta mais cedo, ele foi submetido a golpes brutais e golpes de lutadores experientes, como Eddie Guerreiro, Chris Benoit e Bob Holly, colocando-o efetivamente em seu lugar e afirmando a hierarquia dentro da W.
W.E. Kurt Angle falou sobre o incidente, observando que, embora as ações de poder não tenham sido intencionais, elas evidenciaram uma falta de compreensão sobre a natureza roteirizada dos eventos da WWE. Esse incidente continua sendo um exemplo significativo de como os limites entre o combate real e o encenado na luta livre profissional podem se confundir, levando a consequências imprevistas e às vezes perigosas. Ele também ressalta a importância do respeito e da compreensão mútuos na comunidade da luta livre. Lembra quando mencionamos Shane McMahon no início do vídeo? Bem, aí vem o dinheiro de novo. A luta masculina 5 contra 5 do Survivor Series 2016 foi incrível. É considerada uma das melhores lutas eliminatórias da década. Houve alguns momentos legais e uma rápida reunião da Shield que os fãs adoraram. Mas sabe o que os fãs podem ter perdido? Isso fez com que Shane McMahon voltasse à realidade. Na próxima entrada da nossa lista, Kevin Nash teve algumas lutas emocionantes no Canadá durante seu reinado no WWE Championship. Ele participou de uma série de house shows no país. Certa vez ele lutou contra Pierre-Carl Ouellet em sua cidade natal, Montreal. Ouellet não queria perder em sua cidade natal, então a luta se resumiu a uma contagem dupla ou a vitória de Pierre por desqualificação. Mas o fato é que a influência da clique nos bastidores mudou o resultado. Assim, Nash acabou vencendo a luta por pinfall. Mas, de alguma forma, Pierre cometeu um erro durante a luta, o que piorou ainda mais a relação já tensa entre eles. A situação ficou tão intensa que eles acabaram tendo uma briga quase real. Kevin Nash ficou rígido e deu a Pierre um poderoso golpe de powerbomb. Depois de algum tempo, eles finalmente fizeram as pazes e Kevin Nash lhe deu um empurrão durante sua luta no Canadá pelo International Wrestling Syndicate. O próximo item de nossa lista é Ron Simmons e Ahmed Johnson. A dupla tinha uma rivalidade bastante intensa dentro e fora da tela na WWE, porque não se davam bem na vida real. Como em muitos outros casos de luta livre profissional, a amargura transbordou para o ringue. No dia em que Ron Simmons fez sua estreia na WWE em 1996, ele deu um chute nos rins de Ahmed Johnson, ferindo-o. Isso aconteceu porque Johnson tinha a reputação de ser um trabalhador imprudente no ringue. Portanto, Ron Simmons só queria lhe dar uma lição. Johnson disse que sua lesão renal atrasou a luta pelo campeonato mundial contra Shawn Michaels. Ele acreditava que esse contratempo tornava menos provável que ele ganhasse o campeonato no futuro. Ele também disse que eles tinham uma rixa na vida real, principalmente porque Ron Simmons tinha inveja dele. O próximo item de nossa lista é Perry Saturn e Mike Bell. Perry Saturn era um grande trabalhador. Ele tinha uma capacidade incrível de se adaptar a lutadores com estilos diferentes. Durante a luta deles no Jack, então, Saturno decidiu testar seu mop gimmick após o incidente. Foi impressionante vê-lo agindo como um louco e até mesmo se apaixonando por um esfregão. Esse truque era bobo e fez com que a WWE ficasse mal por fazer Saturn parecer tolo. New Jack teve uma das piores lesões já vistas no wrestling professional. Foi absolutamente brutal. Em 2000, ele teve uma luta intensa com Vic Grimes no evento Living Dangerously. Foi uma loucura porque eles subiram em um andaime de 6 metros de altura durante a luta. No entanto, Vic Grimes errou o movimento e derrubou o pobre New Jack no concreto duro. E para piorar a situação, ele até caiu em cima dele. New Jack acabou sofrendo danos cerebrais e perdeu a visão do olho direito por causa dessa queda. No entanto, New Jack teve sua vingança mais tarde. Nessa luta, New Jack deveria jogar Vic Grimes em um monte de mesas no ringue de luta livre. A queda foi de aproximadamente 4 metros. Posteriormente, New Jack confessou que havia intencionalmente errado o movimento. Ele queria que Vic Grimes não batesse na maioria das mesas e, em vez disso, caísse direto no tapete. Sim, se há algo que você pode tirar desse vídeo, é que as coisas podem ficar reais dentro do círculo quadrado. Às vezes, o círculo quadrado pode se tornar uma reminiscência do octógono das artes marciais mistas. Muitos lutadores de MMA fizeram a transição para o wrestling profissional. Em geral, isso se deve ao fato de poderem receber um salário maior e correrem menos riscos de se lesionarem.
Ken Shamrock entrou para a WWE em 1997. Isso aconteceu depois que ele já havia obtido muito sucesso em torneios de artes marciais mistas. Um dos motivos pelos quais Shamrock ganhou a reputação de ser rígido e de não aplicar seus golpes adequadamente na WWE foi o fato de ele ter vindo do MMA. Mas você sabia que Ken Shamrock enfrentou Vader durante o evento Pay-Per-View In Your House em 1997? Shamrock quebrou o nariz de Vader nessa luta ao dar um monte de socos. No entanto, você não vai acreditar no que aconteceu em seguida. Vader quase o nocauteou com um poderoso soco na cabeça. Lembre-se, só porque eles são lutadores profissionais, isso não significa que não possam lutar. Quando foi que você ficou mais chocado quando os lutadores da WWE começaram a se bater de verdade? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.